Amados, a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês, seja sobre todos aqueles que estão conosco agora nesse momento. Nós estamos aqui para trazer um resumo da lição 3, a natureza do ser humano, do nosso primeiro trimestre de 2020, ok? Hoje é dia 19, de janeiro de 2020. Então, Deus te abençoe, fica conosco aí até o final. Deus tem uma palavra para você, pode ter certeza, ok? E também eu quero te fazer um convite, aproveitando aí, o momento, para você, se você não se inscreveu ainda no canal, no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, que tem somente essa finalidade, de ministrar a palavra da Escola Bíblica Dominical e outros assuntos. Faz uma visitinha aí, dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos, Tem muito vídeo aí importante sobre a palavra de Deus. Você que ama a palavra, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, ok? Bem, o título é esse, a natureza do ser humano. O texto áureo diz: e o mesmo Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. A verdade prática, ela diz o seguinte: nossa tríplice natureza física, mental, espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28 e capítulo 2, versículo 7. O nosso objetivo geral diz o seguinte: expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Muito importante, fica conosco aí até o final, a lição aqui é essa, Muito importante, nossa revista e a nossa lição, ok? Com certeza vai ser bênção. Vamos lá. A lição 3, a natureza do ser humano. É isso aí que nós precisamos ver. Bem, nós vamos ver aqui que o ser humano, ele é um ser complexo, ok? E essa complexidade passa pela materialidade da pessoa, que se revela na constituição do corpo, da alma e do espírito. Então, o ser humano, ele tem uma constituição complexa, porque ele tem espírito, alma e corpo. Então é uma coisa um pouco complicada realmente para a gente entender como funciona, Mas baseado nos versículos bíblicos, nos versículos da palavra de Deus, que fala sobre o assunto, embora nós não vamos aqui estudar a teologia, do homem, mas nós vamos aqui apresentar algumas coisas importantes sobre o corpo e a alma e o espírito. Nós vamos falar alguma coisa, mas não vamos a fundo. Nós vamos tratar mais da nossa necessidade que temos de conservar toda essa estrutura em santidade, para que nós possamos ser útil a Deus. Então, na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana, que chega a ser inexplicável, O autor aqui traz essa palavra e realmente é muito difícil isso, certo? Mas o que Deus tem revelado para nós já é o suficiente para a gente entender como funciona o espírito, a alma e o corpo, ok? Bem, além da substância física, que é o corpo, nós temos também uma substância imaterial, que é o espírito e a alma. Então, quer dizer, isso nos dá a condição de nos relacionarmos tanto com o mundo físico como com o mundo espiritual. Com o corpo físico, nós nos relacionamos com o mundo físico, Deus primeiro fez o mundo físico, depois fez o homem, dando a ele um corpo físico. E temos também condições de se relacionar com o mundo espiritual, porque nós temos alma e espírito, ok? Bem, vamos aqui ver a primeira parte. Bem, a complexidade do ser humano. Vejamos aqui a distinção entre a natureza de Deus e dos anjos e dos homens, ok?
Primeiramente, nós vamos ver aqui a natureza de Deus. Jesus disse uma certa ocasião: Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, Deus, sendo espírito, né, ele é um ser simples. Ele possui uma única natureza, sua natureza divina, né, é o espírito. Ele não é como nós, que tem espírito, alma e corpo. Ele tem uma única natureza. Deus é espírito, certo? É uma definição aqui rápida que nós estamos dando aqui. Então, Jesus definiu isso dizendo que Deus é espírito. Então, Deus, ele depende de si mesmo, ele não é como nós. Todos nós, inclusive até os anjos, tudo que existe abaixo de Deus, e acima dele não tem ninguém, tudo que existe, né, depende de Deus. Agora, Deus não depende de ninguém, Deus depende dele mesmo, certo? Então, Deus depende de si mesmo para existir, certo? Então, ele não tem uma natureza igual ao homem, certo? Espírito, alma e corpo. Ele nos criou dessa forma, certo? Então, definindo, Deus é espírito, é simples, é um ser simples, tem uma natureza só, certo? Uma única. Deus é espírito, isso fica gravado na nossa mente, ok? Agora, a natureza dos anjos, eles também são espírito, né? Eles são criados finitos, só que Deus é espírito, mas é infinito, né? E os anjos não, os anjos são finitos. Por quê? Porque Deus é criador e os anjos são criatura, entendeu? Ninguém vai dar para Deus, para os anjos, a onipotência, a onipresença. Tem pessoas que pensam até que o diabo é onipresente, onipotente, nada disso. Toda criatura é finita, onipotente, onipresente, onisciente, é só Deus, tá? Ok? Então, os anjos também são espírito, mas são espírito finito. Eles não se reproduzem, não têm sexo, são assexuados, têm um corpo espiritual. Agora, a natureza dos homens já é diferente. O homem completo, ele tem que ter espírito, alma e corpo, certo? Tessalonicenses diz para a gente manter irrepreensível, né, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Cabe a nós cuidar daquilo que Deus nos deu. É obrigação nossa manter em santidade o espírito, a alma e o corpo, ok? Então, o homem completo é assim. Para nós seria impossível, né, viver nesse mundo sem esses três elementos. Como é que eu viveria no mundo físico se eu não tivesse um corpo físico? Como é que eu teria relacionamento com Deus se eu não tivesse espírito, né? Como é que eu me relacionaria comigo mesmo se eu não tivesse alma, né? Porque a alma, ela se relaciona com o corpo, com as coisas físicas, e ela se relaciona com o espírito, com as coisas espirituais, né? Veja bem, para nós seria impossível, que nem diz o autor, né? Agora, esses elementos, espírito, alma e corpo, o espírito e a alma são inseparáveis, certo? Quando a pessoa morre, ele sai do corpo. Então, há uma separação. Então, o que separa o homem do corpo dele é a morte, certo? Ele pode estar sofrendo do jeito que for, mas está vivo, a alma e o espírito estão ali. Ele morreu, a alma saiu, foi embora, e o espírito vai junto, né? Então, o espírito e a alma, eles formam uma personalidade só, não é duas pessoas. Os dois formam uma natureza só, uma personalidade só, ok? Então nós vamos ver aqui que a separação do corpo se chama morte. Só quando morre que ele se separa do corpo. Ninguém tem como se separar do corpo antes de morrer, né? Vamos lá, as características do corpo humano. Nós vamos ver aqui as questões aqui. Primeiro, materialidade. Isso é uma característica do corpo humano. Quer dizer, ao contrário dos anjos, os seres espirituais criados de uma só vez, né, os anjos foram criados de uma só vez pela palavra de Deus, segundo o Salmo 33:6, ok? E agora o homem, um ser material e físico, ele veio existir através de uma matéria já existente, né, a terra. Então Adão veio do pó da terra, o corpo, né, ele foi criado do pó da terra, e Eva da costela de Adão. Então, essa materialidade existe. Meu corpo é físico, né? Por quê?
porque ele veio a existir a partir de uma outra matéria que já existia. Assim, aprove a Deus agir dessa maneira. E Eva veio do pó da terra? Bem, ela veio de uma costela de Adão, certo? E Adão veio do pó, então está tudo em casa aí, todo mundo é pó mesmo, o corpo, né? Bem, a segunda questão aqui, que nós vemos aqui, da característica do corpo humano, é a visibilidade e tangibilidade, entendeu? Aqui significa o quê? A visibilidade e tangibilidade significa aquilo que a gente pode tocar. Então, através do nosso corpo físico, o ser humano pode ser visto e pode tocar, entendeu? Isso aí porque nós vivemos num mundo físico, então nós não somos espírito, nós temos um espírito, mas não somos espírito, nós somos diferentes dos anjos. Então nós temos visibilidade, com os olhos da carne nós enxergamos uns aos outros, enxergamos a natureza em volta da gente, certo? Por quê? Porque pode ser visto e pode ser tocado, podemos abraçar uma pessoa, né? Então o ser humano, por ser físico, né, acredita muito mais naquilo que pode ver e tocar, certo? Como foi no caso do incrédulo Tomé, certo? Tomé falou, olha, se eu não ver o buraco lá da lança, não ver nas suas mãos, eu não vou acreditar não, né? E as pessoas falam, os colegas dele, os apóstolos falaram, não, Jesus esteve aqui, né? Depois da ressurreição, já glorificado, mas Tomé não acreditou, né? Eu tenho que tocar, eu tenho que ver. Infelizmente, nós precisamos muito de fé para acreditar. Por isso que o ser humano, devido à visibilidade e à tangibilidade, o ser humano encontra muita dificuldade de viver pela fé, porque ele só acredita naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode tocar, e isso atrapalha muito a fé das pessoas, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente espera. Então o ser humano ele não é muito acostumado com isso não, ele gosta de tocar, de ver, aí ele acredita, né? É por isso que muitas pessoas usam, né, para ajudar a fé, até se aproveitando da fé das pessoas, usam um monte de artifício e consegue até enganar as pessoas, porque o ser humano só acredita muito naquilo que vê. Por isso que existe muito mais incrédulo do que pessoas que tenham fé, né? Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que acreditamos que existe, mas não estamos vendo, né? É isso aí que acontece. Vamos lá. Terceira parte aqui. Mortalidade. O homem foi criado, né, com um corpo para viver eternamente. Mas devido ao pecado, né, morreram. Mas se o homem não peca, ele ia viver eternamente. Mas devido ao seu pecado, o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, 23? O salário do pecado é a morte, entendeu? Mas nós temos a certeza que no arrebatamento da igreja, o que é mortal vai ser revestido da imortalidade, né? Nós temos certeza disso, isso é fé. Nós não estamos vendo isso, por isso que eu estou dizendo, o ser humano encontra dificuldade para crer, entendeu? Por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia que a fé vem pelo ver, vem pelo sentir. Não, eu não posso ter fé através das minhas emoções, e nem ter fé através dos meus olhos. A minha fé é pelo ouvir, eu não vejo, não sinto, mas eu acredito, porque eu ouvi e eu acredito na palavra de Deus, certo? Então, o salário do pecado é a morte. O homem não foi criado para morrer, mas devido à sua desobediência, a morte entrou. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas nós temos essa promessa de recebermos um corpo glorioso, porque a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Em breve nós vamos receber um corpo glorificado como o de Jesus, aí nós vamos viver eternamente, né?
Mas enquanto não chegar esse momento, nós estamos aí com esse corpo abatido, né? Sujeito à morte, ok? João 3,15 diz que a vida eterna é o que Jesus veio dar. Vamos para a parte 3 aqui. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. A alma e o espírito, eles são inseparáveis, certo? A alma e o espírito formam a nossa substância imaterial em nosso ser, ok? Eles são inseparáveis. A Bíblia só tem uma coisa que vai até na divisão da alma e do espírito. A Bíblia diz, né? A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela bota o nosso interior em ordem. Embora seja inseparável, a alma e o espírito, cada um tem o seu lugar na nossa vida, né? Então, a palavra de Deus, ela coloca em ordem o nosso interior, ela coloca a alma no lugar dela e o espírito no lugar dele, certo? Isso aí é uma forma que Deus usa para botar o nosso interior em ordem, porque o pecado desorganizou o interior do homem, e muitas vezes ele fica confuso, ele precisa da palavra de Deus para dar um norte na vida dele, entendeu? Você lendo a palavra, você vai ter direção para você, o Espírito te guia também através da palavra. Então, alma e espírito são inseparáveis, entendeu? Mas a palavra de Deus penetra até lá dentro. Então, cada um tem uma função específica, né? Nós vamos ver mais para frente. O espírito tem a sua função e a alma tem a sua função. Eles são inseparáveis, mas eles são distintos, ok? Número 2 aqui, a alma é a janela para o mundo exterior. É através da alma que o ser humano se comunica com o mundo através do corpo, entendeu? Isso acontece através dos órgãos sensitivos, né? Os 5 sentidos. Então, como nós se comunicamos com o mundo? Através dos nossos olhos, a visão, ouvindo, falando, o cheiro, né? O olfato, entendeu? O tato, são formas, né? Que a alma se comunica com o mundo através do corpo, entendeu? Então o homem, ele peca também através desses 5 sentidos. A cobiça vem pelo olho, a língua, né? Vocês sabem como é que a língua é perigosíssima na vida do crente. A Bíblia diz que quem controla a sua língua, controla o corpo todo. Então nós podemos pecar pelos olhos, pelas palavras que nós falamos, entendeu? Por aquilo que nós gostamos de ouvir, que não agrada a Deus. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Embora a alma se comunica com o mundo, a alma é você, a alma, você se comunica com o mundo, você tem que tomar cuidado e vigiar para não pecar, né? A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei. Mas por intermédio de Jesus, né? Nós estamos guardados, mas é uma advertência para nós temos que tomar cuidado, que essas janelas sensitivas, elas são muito perigosas se você não souber usá-las. Tem que usar os seus, se os seus olhos forem bons, não foi isso que Jesus falou? Todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos não prestam, só procura ver coisa que não deve ver, todo o seu corpo vai seguir o destino. Assim como quem controla a língua controla o corpo todo, assim também quem controla os seus olhos vai ter nos olhos um olhar bom, ele vai também ter um corpo bom, entendeu? Se seus olhos foram bons, todo o seu corpo será bom, certo? Então esse é o ensinamento de Jesus. Então nós temos que vigiar através desses sentidos que são tão importantes para a gente viver aqui nesse mundo, né? As vistas é uma bênção de Deus, o ouvido é uma bênção de Deus, a nossa língua é uma bênção de Deus, mas nós temos que saber como usar, porque isso que é bênção, se a gente não souber usar, vai ser desgraça para a nossa vida. Muita gente foi para o inferno por causa da língua, outros por causa dos olhos e por causa do ouvir. Então há muitas coisas que faz com que o corpo obedeça uma coisa ruim, né? Vamos lá, a Bíblia ensina isso, certo? A alma que pecar, essa morrerá. Mas também a Bíblia ensina a santificação completa.
nós temos que manter, queridos, irrepreensível a alma, o espírito e o corpo. Entendeu? Inclusive o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vocês? Então, o corpo é para a glória de Deus. Nós temos que aprender a glorificar Deus no nosso corpo. Então, o nosso corpo é para a glória de Deus, certo? Vamos lá. Terceira, separação da alma e do corpo. Isso aí acontece quando? Quando a gente morre, né? Quando a pessoa morreu, né? Vai embora, o corpo fica. Lembra lá aquela passagem, né, do rico e do Lázaro que morreu? O Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o céu. O corpo dele ficou na terra. Mas ele, a Bíblia diz que ele foi levado. Quer dizer, o espírito e a alma é a personalidade do ser humano. E o rico morreu e foi sepultado. Mas lá no Hades, ele estava pedindo misericórdia lá a Abraão, né? Se ele fosse salvo, ele ia para o paraíso. Mas como ele não era salvo, ele foi para o Hades, né? Ali para o lugar de tormento. Então veja que ele se lembrava de tudo. Entendeu? A sua mente estava ligada, a alma dele estava funcionando normalmente. Ele sabia de tudo, lembrava de tudo, certo? Mas já estava morto. Então o corpo foi sepultado, mas ele foi embora. Por quê? O espírito e a alma, eles se separam, né? Eles se separam do corpo. Então o espírito e a alma são distintos. Cada um tem a sua função, mas eles são inseparáveis, ok? Vamos lá agora para outra parte aqui. Nós vamos aqui para a parte 4, né? Muito importante essa lição, né? Muito boa mesmo, é um despertamento muito grande, traz um ensinamento tremendo para a gente, entendeu? Vamos lá, o número 4 aqui. O espírito e o nosso contato com Deus. Às vezes na Bíblia, né, o espírito é parecido com a alma, né? Às vezes a Bíblia ela traz assim uma atitude da alma como se fosse do espírito. Então a gente tem que examinar o que? O contexto, ok? Conforme ensina a hermenêutica e a exegese. O que é o espírito? Bem, o espírito é a parte imaterial do corpo, entendeu? Então, junto com a alma, inseparáveis, conforme eu já disse, mas distintos, entendeu? A não ser a separação pela palavra, mas é uma separação de colocar em ordem, cada um no seu devido lugar, tá bom? 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. Vamos lá. A nossa, assim como a alma, ela comunica, né, com o mundo aqui através do corpo, então o espírito se comunica com Deus. A nossa comunicação com Deus, ela vem através do nosso espírito. João lá no jardim, lá no Apocalipse, perdão, né, ele no seu espírito, ele recebeu a revelação completa do Apocalipse. Recebeu no espírito, não foi na alma, na mente, certo? Então, no serviço missionário também, Paulo, ele servia a Deus no espírito, em comunhão com ele e com os irmãos, certo? Paulo também lá em Romanos 9, ele fala que servia a Deus em espírito. Está entendendo? A nossa comunicação com Deus é através do espírito, embora, lógico, Deus quer um culto racional, é um culto inteligente, certo? Mas sem o espírito não tem como você ter comunicação com Deus. Não tem, certo? Número 3 aqui. A sede da nossa comunhão com Deus. No nosso espírito é que temos experiências profundas com Deus. A alegria divina se manifesta em primeiro lugar no espírito, certo? E Salmo 51, versículo 12, e Romanos 1:9, conforme eu já falei. O nosso espírito tanto ora quanto fala em mistério, né? Se alguém fala em língua, fala em mistério. Não fala aos homens, porque ninguém o entende, ele fala a Deus,
Entendeu? Quem está falando em língua, ninguém entende, a não ser que haja intérprete. A interpretação, existe o dom de línguas e existe o dom de interpretação de línguas. Porque Deus pode usar até alguém numa língua estrangeira, mas a língua estranha ninguém entende, porque em espírito fala de mistério. Mistério é uma coisa que ninguém sabe. Esse negócio de mistério todo mundo sabe, não é mistério. Mistério é quando ninguém sabe. Se alguém está falando em língua, está falando em mistério, ninguém o entende, ele está falando a Deus. Né? Isso aí é muito importante. A alegria de Deus começa no nosso espírito. Depois ele se irradia pela alma, irradia pelo corpo. Né? Todo o nosso ser é tocado pela alegria de Deus. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Mas o ponto de partida começa no corpo, no espírito, perdão. Entendeu? Igual você tocou em algo quente, queimou o seu dedo. Vai atingir tudo, né? Tudo sofre. Mas o ponto de partida foi o quê? O seu corpo. Quando é algo palpável, o ponto de partida é o corpo. Mas quando é algo de Deus, o ponto de partida é o espírito. Ok? Então, porém, existe aqueles que têm um espírito soberbo, um espírito orgulhoso, conforme está em Provérbios 16, 18. Então, a morte do ímpio, que nós vimos aquele rico lá no Hades, né? E ele pedindo misericórdia lá a Abraão, isso aí é o resultado daquele que parte para a eternidade sem Jesus. Entendeu? Aqueles que rejeitaram a palavra por causa da sua soberba, do seu orgulho, ou o seu desprezo pelas coisas de Deus, o preço é caríssimo. Entendeu? Lá no Hades, lá que ele foi se lembrar de evangelizar a família dele, mas lá já era tarde, né? Nós temos que fazer o que tem que fazer enquanto estamos aqui. Nós temos que viver em santidade, procurar agradar a Deus, porque nós somos falhos, nós podemos errar a qualquer momento. Não tem ninguém perfeito, mas só que nós temos que fazer o quê? Reconhecer o nosso erro, se arrepender, voltar para o caminho de novo. Perfeito a gente nunca vai ser, mas isso não é desculpa para a gente desprezar a Deus e abandonar Ele. Aí eu pequei, não tem mais jeito? Tem. Jesus morreu na cruz do Calvário. O mais difícil, a Bíblia diz, se Deus deu o Filho dele para morrer por nós na cruz, juntamente com Ele não nos dará todas as coisas, inclusive o perdão para aqueles que se arrependem e não querem passar a eternidade separados de Deus. Entendeu? Então, precisamos, queridos, ser santo, tanto no corpo, como na alma e como no espírito. Entendeu? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação é uma vida separada do pecado. Entendeu? É uma vida distante do mundo, não do mundo físico, entendeu? Mas do mundo pecaminoso. Entendeu? Então, querido, que Deus te abençoe, que você entenda que a responsabilidade de você se manter santo é sua. Deus já fez a parte dele. Agora nós temos que procurar se afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, encerrando, com o corpo você tem conhecimento desse mundo. Com a alma você tem conhecimento de si mesmo. E com o teu espírito você tem conhecimento de Deus. Então, que Deus te abençoe. E se você não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, se inscreve, entendeu? Dá uma força aí pra gente, porque a gente estamos aí com o propósito de estar divulgando a palavra de Deus. Na próxima semana nós estaremos aqui apresentando os atributos do ser humano, entendeu? Outra lição importantíssima, você vai aprender muito e nos ajudar muito, tá? Com esses ensinos aí, que praticamente podemos falar que é antropologia, tá bom? Deus te abençoe, fica conosco, não se esqueça de dar o toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima, tá bom? Até a semana que vem.